E nessa noite nós vamos compreender coisas profundas da parte do Senhor em relação ao seu reino. Mateus, capítulo 25, versículo 14. O texto diz o seguinte: o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou o seu dinheiro, dividindo de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu os 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o seu dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo do qual ele havia confiado 5 talentos apresentou-se mais 5. O senhor me deu 5 talentos para vestir e eu ganhei mais 5. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel na administração nessa quantia pequena e agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei, por que depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro desse servo e deem ao que tem 10 talentos. Pois ao que tem mais lhe será dado, e terá grande quantia, mais do que o que não tem, mesmo o que não tem lhe será tomado. Agora lancem esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar ao Senhor. Poderoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e sabemos que por si só ela trará para cada um de nós aquilo que nós precisamos. Mas eu peço nessa noite que o Senhor nos conceda a graça de entendermos a tua palavra e que ela multiplique no mínimo 30 e no máximo 100 por 1. Em nome de Jesus. Igreja, essa parábola que nós lemos, ela é muito interessante quando nós a entendemos à luz daquilo que aconteceu antes. Por que Jesus, no capítulo 25, ele traz 2 parábolas muito importantes para nós? Porque no capítulo 24, logo no versículo 1, Jesus está saindo do templo. E os discípulos estavam muito impressionados pela grande construção que o rei Herodes, o Grande, havia feito. Ele havia feito uma grande reforma no templo, ao ponto de todos os religiosos da época ficarem imensamente impressionados com aquilo. Então, os discípulos olharam para aquilo maravilhado, e Jesus, vendo o seu coração, disse a eles: não se impressione com essas coisas, porque aqui não ficará pedra sobre pedras. Então no capítulo 24, Jesus ele começa a falar sobre 2 coisas em paralelo. Primeiro, sobre a destruição do templo, e segundo, sobre o tempo do fim. É claro que Jesus ele está dando a maior ênfase no tempo do fim. Então Jesus ele começa a falar várias coisas que aconteceriam, várias coisas que seriam um sinal. E a mais impressionante é quando Jesus mostra-nos uma forma de contar o tempo, porque ele diz que a vinda do Senhor Jesus, ela pode ser equiparada às dores de parto.
As dores de parto de uma mulher, primeiro, elas acontecem de formas esporádicas e distantes umas da outra. Mas quando ela está próxima de gerar o filho, de gerar a criança, as dores de parto, elas começam a diminuir o seu tempo de uma para outra, até o ponto da mulher ter fortes contrações até dar à luz ao filho. Os tempos do fim são assim. Cada vez mais nós vamos ver catástrofes acontecendo. Cada vez mais nós vamos ver um mundo caótico. E isto mostra que Jesus está voltando. Isto mostra que a vinda do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, está próximo para resgatar a sua igreja. E diante desse sermão escatológico, logo na sequência, o evangelista Mateus mostra-nos que Jesus, ele fala duas parábolas muito importantes. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Essas duas parábolas que são importantes, elas descrevem sobre a vigilância que nós devemos ter enquanto aguardamos o nosso amado Jesus. A primeira que Jesus conta, não é a que eu li ainda, mas fala sobre as 10 virgens, ou as 10 damas de companhia. O grande significado dessa parábola das 10 virgens, que está no capítulo 25, do versículo 1 até o 13, é que Jesus fala que enquanto nós esperamos a sua volta, nós precisamos ter em nossa vida azeite. Nós precisamos ter o azeite que nos permitirá que ficamos preparados para a sua volta. Tanto é que Jesus, ele fala sobre 5 virgens que eram nécias, que eram loucas, e 5 virgens que eram sábias. E as virgens que eram loucas, que eram nécias, não tinham azeite suficiente para guardar a volta do noivo para as grandes núpcias. E essas ficaram de fora quando o noivo chegou. Mas as 5 virgens que eram prudentes, elas tinham muito azeite. E elas tinham azeite suficiente para iluminar, para guardar o noivo quando ele chegasse para entrarem as bodas do Cordeiro. A grande tônica dessa passagem, dessa parábola, é que Jesus diz que enquanto nós esperamos, nós precisamos ter o azeite na nossa vida. E o azeite simboliza o Espírito Santo. O Espírito que nos leva para Deus, que nos leva para o conhecimento, que nos faz conhecer quem Ele é. Você vai dizer, Marcos, não são as suas palavras que você lê, o ensino que você traz semanal para nós, que nos leva para perto de Deus? Certamente não, mas aquilo que está contido na santa palavra do Senhor. E isso é o azeite que nós precisamos diariamente para guardarmos Jesus. Enquanto o mundo está caótico, enquanto o mundo está totalmente contrário da vontade do Senhor, nós temos os seus princípios, nós temos o azeite em nosso coração. Em outras versões, não na NVT que eu li, nós vamos ver que o texto dá uma sequência. Porque em algumas versões diz o seguinte, depois do versículo 13 e para entrar no versículo 14, diante disto, Jesus disse, o reino dos céus é como um homem. Para nós entendermos essa parábola, nós precisamos compreender cada personagem. O homem da parábola dos talentos é o próprio Jesus. Jesus está falando sobre ele. Jesus está falando sobre alguém que esteve na terra, que teve as suas terras, possuiu coisas, adquiriu bens, vai fazer uma grande viagem, uma longa viagem, e essa longa viagem é quando Jesus morre, ressuscita e ascende aos céus. Por isso que a parábola dos talentos fala sobre o que nós estamos fazendo aqui na terra, enquanto nós esperamos Jesus voltar. Por isso que a ilustração da parábola diz, um homem que foi fazer uma viagem longa, uma viagem que levou muito tempo. Esse homem da parábola é o nosso amado Jesus. E quando nós olhamos, ainda para o capítulo 14, nós vamos compreender
que os servos da parábola, os trabalhadores da parábola, nada mais são do que eu e você, a igreja de Jesus. Então Jesus está falando sobre ele que foi após a ascensão, ressurreição. Agora está dizendo sobre a igreja que fica e sobre aquilo que ela precisa fazer enquanto aguarda Jesus voltar. Não uma volta que é avisada, mas uma volta que é uma volta chega de surpresa. E a terceira coisa importante do versículo 14 que nós precisamos compreender: o que são os talentos? Os talentos que Jesus está dizendo são os dons que ele deixou para a sua igreja. Jesus está dizendo que ele morreu, ressuscitou, foi para os céus, à destra do Pai, aonde está assentado. Mas ele não deixou a igreja simplesmente por si só. Ele deu a palavra, ele deu os dons, ele deu aquilo que o Espírito Santo de Deus faz em nós, que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12. Aí Jesus está dizendo: não adianta eu dar dons para vocês, não é apenas a questão de dar, mas é aquilo que vocês estão fazendo enquanto eu ainda estou nos céus. E a parábola dos talentos, igreja, ela fala justamente sobre isto, sobre um Deus que se fez homem, se fez menino, morreu e ressuscitou, ascendeu aos céus, fez um sacrifício vicário, substitutivo sobre cada um de nós e deixou dons para a igreja. E a parábola fala sobre a nossa vida enquanto estamos aqui na terra. Enquanto Jesus não voltar, o que nós estamos fazendo com os dons. E algo muito interessante, ainda no versículo 14. A parte B do versículo fala que ele confiou os dons conforme a capacidade de cada um. Quando nós olhamos, não por uma visão bíblica, não com os olhos da fé, nós podemos dizer: será que Jesus está dizendo que no reino dos céus, ou que na igreja existe uma hierarquia, onde uns são melhores que os outros? É claro que não, igreja. Mas Jesus está falando sobre a capacidade que nós estamos tendo no presente. A maturidade que nós estamos tendo naquela hora e naquela situação. Por isso que para os mais maduros, o Senhor entregou 2 talentos, 5 talentos, e quem sabe aquele que não tinha muita maturidade, ganhou apenas 1 talento. Isso não quer dizer que a nossa maturidade ela não venha crescer conforme o tempo. É claro que isso pode, mas Jesus está dizendo que Ele não nos dá carga maior que nós podemos carregar. Não nos dá compromissos maiores que nós não podemos assumir. Isso quer dizer que o dom que Deus deu para você nesse momento, ele pode crescer e pode multiplicar, mas para esse momento Deus vê que é viável. Então Ele não coloca uma carga maior, algo que você não pode administrar na sua vida. Quantos estão me entendendo? Aí, o versículo 16, nós vamos ver o texto falando sobre o que nós precisamos fazer com os dons. O versículo 16 em diante, até o versículo 23, nós vamos ver o trabalho da igreja. Porque o texto diz que aquele que recebeu 5, multiplicou e ganhou mais 5. Aquele que recebeu 2, multiplicou e ganhou mais 2. E quando nós olhamos para isso, entendendo de forma correta a palavra, 5 talentos, no tempo de Jesus, significava a 95 anos de trabalho de um trabalhador comum na época de Jesus. Era muita grana. Por mais que aquele que recebeu 1 talento, ele também recebeu muito dinheiro, porque equivalia a muitos anos de trabalho. Isso quer dizer que os dons que Deus nos dá são dons valorosos. E a palavra dons, no original bíblico, no grego, significa charis. Charisma. O significado dessa palavra é um presente. Todo
O dom que Deus nos deu é um presente. Não um presente para você trabalhar para você mesmo, mas um presente para você derramar na vida do próximo. Deus, Ele foi aos céus, nos deu o maior presente da salvação, que é o maior presente que nós podemos ter em nossa vida. Mais aqui, o texto diz que Deus deu para a igreja dons que precisam multiplicar. Pastor, de que forma eu multiplico os meus dons? Através das disciplinas espirituais, através da oração, através da leitura da palavra, através da adoração, através do jejum bíblico, através da comunhão. Nós precisamos crescer em Deus. É isso que Ele quer de cada um de nós. Não que nós tenhamos apenas o talento que Ele nos deu e guardarmos de uma forma escondida, pensando que aquilo é meu e eu não posso mais multiplicar porque eu tenho medo. Do versículo 24 em diante, nós vamos ver um diálogo do servo e do Senhor. Mas esse servo é o servo mau. O servo mau é aquele que muitos de nós podemos estar sendo, porque receberam dons do Senhor e ao invés de multiplicar os dons, eles vão e enterram. Não, eu não quero trabalhar, porque eu trabalhando para o Senhor é muita coisa. Mas nós estamos vendo que Jesus está falando sobre a desaprovação daqueles que não trabalham para o Senhor enquanto esperam a sua volta. E sabe qual é o grande problema? Faça essa pergunta para você mesmo. Sabe qual é o grande problema? É que nós muitas vezes agimos como servo mau. Lembra que no início dessa ministração eu disse que o homem representava quem? Jesus. Quando você olha para a cruz e quando você olha para Jesus, você vê quem Ele é: amável, justo, compassivo, longânimo, perdoador. Mas esse homem que recebeu um talento e guardou para si, enterrou o seu talento, enterrou o seu dom, quando ele foi cobrado pelo Senhor, sabe o que aconteceu? O que muitas vezes nós fazemos, nós começamos a nos justificar. O homem sem Deus, ele não procura a aceitação de que está errado. Então ele começa a se justificar. E o que fazem? Colocam a culpa no Senhor, que é Jesus, que é Deus. Porque esse homem disse: você é um servo, você é um Senhor severo. Veja, ele está chamando Jesus, Deus, de severo. Chama o Senhor de injusto, porque Ele diz: você colhe aonde você não planta. Muitas vezes nós somos assim por causa das adversidades da vida, por causa das marcas desse mundo cruel. Nós deixamos Deus por qualquer coisa, enterramos os nossos talentos e falamos: eu estou de mal contigo, Senhor, porque você não tem me dado o que eu quero, então eu vou enterrar o meu talento, e a culpa não é minha, a culpa é sua. O servo mau fez isso, porque ele disse: eu sei que você colhe aonde não planta. Mas, igreja, o que nós precisamos compreender diante da nossa espera por Jesus, enquanto ainda Ele não volta, é que nós precisamos ser homens e mulheres de boas obras. Não que as nossas obras vão nos salvar, pelo contrário, Jesus já morreu por nós. O seu sacrifício propiciatário, o sacrifício aonde Ele se colocou em nosso lugar, já foi feito. Mas nós precisamos compreender que logo aqueles que estão salvos, é inevitável que façam boas obras, porque a fé, ela sempre será acompanhada de boas obras. E o grande erro nosso é não prestarmos atenção nisso. Que o Senhor Jesus deu dons para a igreja,
para cuidar das pessoas, para amar as pessoas, para servir uns aos outros, para me dedicar dentro daquilo que Deus quer que eu faça. Eu quero dizer algo para você essa noite. Esse texto, ele fala literalmente sobre um julgamento de obras. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, chama isso de tribunal de Cristo. Pastor, o que significa tribunal de Cristo? Veja que quando nós morremos e estamos com Cristo, nós vamos direto para os céus, não ressuscitados ainda, mas aguardando o Senhor, a sua volta para todos ressuscitarem com Cristo. Mas no grande dia do Senhor, nós não seremos julgados para voltar para o inferno ou ir para os céus. Mas o texto diz que as nossas obras, enquanto nós estivermos aqui na terra, serão julgadas. É sobre isso que o texto da parábola dos talentos está falando. Enquanto eu segui ao Senhor aqui na terra, enquanto eu o servi aqui na terra, será que eu servi com a qualidade, com a intensidade que eu precisava servir? Será que eu empreguei os dons e talentos da forma correta? Aquilo que o Senhor me deu, será que eu trabalhei para multiplicar? Enquanto Jesus não volta, o que Ele espera é que nós venhamos multiplicar os nossos dons e talentos para o louvor e para a glória do nome dEle. Ainda Paulo, agora na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 10 até o 15. Primeiro ele vai dizer que ele precisa fazer uma grande construção, assim como nós precisamos fazer uma grande construção. Mas em cima dessa construção, ou sobre, melhor dizendo, a base dessa construção que nós precisamos fazer, o alicerce já foi colocado. Paulo está falando, a salvação já foi feita. Cristo já morreu e já colocou o alicerce para a igreja, que é Ele. Aí Paulo começa a falar sobre as minhas obras e as suas obras. O texto diz o seguinte: pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, que é Jesus. E agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado. Pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, que é Jesus Cristo. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais. Aí aqui estão as obras. Nós podemos usar os nossos dons, as nossas obras, como o ouro, que é um metal precioso, a prata, pedras preciosas. Esses três materiais falam sobre obras competentes. Obras certamente como aqueles dois homens que tinham 2 talentos e 5 talentos, que dobraram os seus talentos. Paulo está dizendo em construir de uma forma excelente, de uma forma boa, de uma forma adequada. Crescer no Senhor para que Ele seja glorificado na minha vida. Mas existem aqueles que são como o homem que tinha 1 talento, que enterrou o seu talento e construiu a sua obra de qualquer forma. E esses que constroem de qualquer forma, usam madeira, feno ou palha. Agora vem no dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. Sabe qual é o nosso erro, igreja? Porque Deus é longânimo. O que significa longanimidade, pastor? Deus, Ele é tardio em se irar, em julgar você.
Deus, Ele demora muito tempo para que você receba, quem sabe, a colheita de coisas ruins. Muitos nem vão receber aqui na terra as maldades que fizeram. E por causa de Cristo, sabemos que somos pecadores e por causa de Cristo somos perdoados. E existe muito crente que não vai renovando a sua vida. E vai agindo com maldade, enterrando o seu talento como aquele homem. Pensando que não receberá aqui na terra porque não recebeu até agora. Mas todos nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Tudo. Diga comigo, tudo. Igreja, tudo o que nós fizermos, um dia o Senhor estará aqui, com todo o temor, eu me coloco como representação. E um dia eu também vou estar sentado ali, Ele vai dizer, Marcos, as suas obras. E Ele vai dizer as minhas obras. E Ele vai ver a forma que eu construí em cima desse alicerce que é Ele. Eu não vou ser condenado porque eu já estou salvo nele. Mas algo diferente existe para aqueles que constroem da maneira que precisam construir. Que nós chamamos de galardão. Porque tudo isso que nós fizemos será como lançado em um lugar e aquilo cairá fogo dos céus. E aqueles que construíram de uma boa forma, a sua obra será glorificada e apresentada diante de Deus, porque a prata não é consumida pelo fogo, as pedras preciosas não são consumidas pelo fogo, e o ouro não é consumido pelo fogo. Mas aquele que construiu de qualquer forma, dizendo, eu vou fazer uma meia água para mim, eu vou fazer de qualquer forma a obra do Senhor, eu vou construir a minha vida em Ti de qualquer forma. O fogo vai passar. O ministério pode subir. E quando o fogo passar, mostrará o valor das nossas obras. O versículo 14. E se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Olha para mim. O fogo queima a palha, sim ou não? O fogo queima a madeira, sim ou não? O fogo queima o ouro, sim ou não? É sobre isso que Paulo está dizendo. É sobre isso que Jesus está falando. Versículo 15. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo. Olha lá, mas mesmo assim ele será salvo como alguém que foi resgatado do meio do fogo. O cara vai até subir todo chamuscado para o céu, mas ele vai estar lá. Mas eu pergunto para você nessa hora, meu irmão, por que nós não nos posicionamos como aqueles enquanto estão aqui na terra, aguardando Jesus voltar a fazer boas obras, a glorificarmos ao Senhor? Como tem sido as suas obras diante de Deus? Como você está vivendo a sua vida aqui na terra? Como você está se posicionando enquanto aguarda o Senhor Jesus? Essa palavra é para nós nos examinarmos. Essa palavra é para nós olharmos para nós e pensarmos: será que eu tenho multiplicado meus dons? Ou será que eu simplesmente os enterrei? Se nós o enterramos, o Senhor não tem se agradado de nós. Mas a palavra melhor nessa noite é que Jesus está de braços abertos para nos perdoar.
A melhor palavra, a melhor boa notícia de hoje é que quando nós não conseguimos carregar a cruz de muitas coisas, Ele está ali para carregar a nossa cruz. Ele está ali para cuidar de cada um de nós. Se você não tem conseguido, é hora de você lançar os seus fardos, as suas sobrecargas em Jesus, que Ele vai te ajudar a multiplicar os seus dons aqui na terra.